Ah, meus amigos, a queda de um homem arrogante não começa com um grande estrondo. Não, ela é lenta, quase imperceptível, até que ele perceba que está afundando. E assim começava o declínio de Vítor. Helena não era mais a mulher submissa que ele achava conhecer. Agora, cada gesto dela parecia calculado, cada palavra carregava um peso que ele não sabia como lidar. Mas ele ainda não compreendia o verdadeiro alcance do que estava prestes a acontecer. Após o confronto com Vítor, Helena começou a agir de maneira diferente. Ela não fazia mais perguntas, não esperava mais sua aprovação. Em vez disso, ela começou a tomar decisões por conta própria, como se o poder dele sobre ela tivesse desaparecido completamente. No dia seguinte ao confronto, Helena recebeu uma nova mensagem do investidor que havia conhecido no restaurante. Ele queria apresentá-la a outras pessoas do meio corporativo, sugerindo que Helena tinha habilidades que poderiam ser úteis. "Você tem uma presença magnética", dissera ele no almoço. "Algo que poderia abrir portas." E Helena acreditou. Pela primeira vez, ela começou a explorar possibilidades que não incluíam depender de Vítor. Enquanto Helena florescia, Sabrina começava a sentir o peso da insegurança. Vítor, antes tão atencioso, estava cada vez mais distraído, dividido entre o fascínio por sua esposa renovada e o desconforto crescente com a própria perda de controle. Sabrina tentou confrontá-lo, mas suas tentativas apenas alimentaram a tensão. "O que está acontecendo com você?" perguntou ela uma noite enquanto eles jantavam em silêncio. "Desde a festa você parece distante." Vítor suspirou, empurrando o prato para o lado. "Sabrina, eu tenho muitas coisas na cabeça. Não é sobre você." Mas ela sabia que isso não era verdade. E então, pela primeira vez, Sabrina começou a considerar a possibilidade de que seu lugar ao lado de Vítor não era tão seguro quanto imaginava. Enquanto isso, Helena continuava reconstruindo sua vida. Durante uma das reuniões organizadas pelo investidor, ela ouviu algo que mudou tudo. "Você sabia que Vítor está sob investigação?" perguntou um dos homens presentes de maneira casual. Helena franziu o senho. "Investigação?" O homem explicou que Vítor estava envolvido em uma série de negócios suspeitos. Era algo que ainda não havia sido divulgado publicamente, mas que poderia causar um grande escândalo se viesse à tona. Helena ouviu atentamente, mas não reagiu de imediato. Ela sabia que precisava confirmar essa informação antes de decidir o que fazer. De volta em casa, Helena começou a buscar evidências. Ela tinha acesso a papéis e arquivos que Vítor costumava deixar descuidadamente espalhados em seu escritório. Ao longo de semanas, ela juntou informações que confirmavam o que havia ouvido. Vítor estava envolvido em fraudes financeiras. E, o mais irônico, era que boa parte dessas transações passava pela empresa onde Sabrina trabalhava. Helena percebeu que tinha em mãos uma carta poderosa. Mas, meus amigos, ela não era uma mulher vingativa. Pelo menos não de maneira impulsiva. Helena sabia que precisava planejar cuidadosamente seus próximos passos. Enquanto Helena reunia provas, Sabrina enfrentava sua própria batalha. Ela começou a perceber que Vítor não era tão invencível quanto parecia. A tensão entre eles crescia a cada dia, e os rumores sobre as investigações começaram a chegar aos ouvidos dela. Um dia, ao tentar abordar o assunto com Vítor, Sabrina recebeu uma resposta que a deixou em choque. "Você acha que isso tudo é sobre você?" Ele explodiu. "Você é apenas um detalhe, Sabrina." Essas palavras marcaram o início do fim para Sabrina. Ela, que havia se sentido tão segura ao lado de Vítor, agora percebia que ele a via como descartável. Depois de semanas de preparação, Helena decidiu que era hora de agir. Ela entrou em contato com um advogado de confiança, alguém que poderia ajudá-la a proteger seu futuro enquanto expunha os erros de Vítor. Em uma noite, enquanto Vítor estava fora, Helena deixou um envelope sobre a mesa do escritório. Dentro estavam as provas das fraudes financeiras dele, acompanhadas de uma nota curta. "Se você acha que pode continuar me ignorando, pense novamente." Quando Vítor encontrou o envelope, sua expressão passou de confusão para pânico. Ele sabia que Helena tinha o poder de destruí-lo.
mas não fazia ideia de até onde ela estava disposta a ir. Nos dias que se seguiram, Helena começou a se movimentar com mais confiança. Ela frequentava eventos por conta própria, fazia conexões e construía sua própria reputação. Vitor, por outro lado, estava cada vez mais isolado. Ele sabia que as informações nas mãos de Helena poderiam arruiná-lo, mas também sabia que enfrentá-la diretamente era um risco que não podia correr. E Sabrina? Sabrina havia desaparecido da cena. Ela tentara se reconectar com Vitor, mas ele já não tinha paciência para lidar com ela. E assim, meus amigos, o equilíbrio de poder havia mudado completamente. Helena, antes uma figura apagada, agora era a mulher que controlava o destino de Vitor. Meus amigos, toda história de ascensão e queda tem o seu momento decisivo. Chegamos à parte onde o tabuleiro vira completamente, e aqueles que subestimaram Helena descobrem o preço da arrogância. Vitor acreditava que poderia controlar tudo: seu trabalho, sua amante e até sua esposa. Mas agora, com as cartas de Helena sobre a mesa, ele estava prestes a aprender uma lição amarga. Após o bilhete que deixara no escritório, Helena percebeu que algo havia mudado. Vitor, que antes a ignorava ou a tratava com condescendência, agora parecia inquieto em sua presença. Helena, precisamos conversar, disse ele uma manhã, num tom que tentava soar amigável, mas transparecia desespero. Helena, tranquila, colocou sua xícara de café sobre a mesa. Sobre o que exatamente? Perguntou, olhando diretamente para ele. Sobre o que está acontecendo. Eu sei que deixei as coisas saírem do controle, mas podemos resolver isso. Juntos. Helena sorriu. Não era o sorriso de uma mulher magoada tentando perdoar. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Eu vou pensar no caso, respondeu, levantando-se da mesa e deixando Vitor sozinho com seus pensamentos. Enquanto Helena tomava as rédeas de sua vida, Sabrina, que antes parecia tão segura de sua posição, se viu completamente excluída. Vitor a evitava a todo custo, e os rumores sobre os problemas financeiros dele começavam a circular no escritório. Certa tarde, Sabrina decidiu confrontar Vitor pela última vez. O que está acontecendo? Você mal fala comigo, disse ela irritada enquanto ele organizava papéis no escritório. Vitor, já à beira do colapso, respondeu sem rodeios. Sabrina, você era uma distração. Só isso. Não tem mais lugar para você na minha vida. Aquelas palavras foram a última coisa que Sabrina precisava ouvir. Sem perspectivas e com sua reputação abalada, ela pediu demissão e desapareceu da cidade dias depois, deixando para trás a vida que acreditava ter conquistado. Enquanto isso, Helena estava prestes a dar o golpe final. Após semanas reunindo documentos e trabalhando com seu advogado, ela decidiu que era hora de expor Vitor. Mas Helena não era cruel. Seu objetivo não era vingança pelo simples prazer de destruir, mas sim garantir que nunca mais seria desrespeitada. Ela marcou uma reunião com Vitor no escritório do advogado. Quando ele chegou, parecia nervoso, mas ainda tentava manter a postura. O que é isso? Perguntou, olhando os papéis espalhados sobre a mesa. Isto, começou Helena com a voz calma. É o resumo de todas as suas falhas. Fraudes financeiras, contratos ilegais, desvios de fundos. Está tudo aqui, Vitor. Ele engoliu em seco, o rosto ficando pálido. Helena, eu posso explicar. Não precisa, interrompeu ela. O que importa agora é o que eu decidi fazer com isso. Helena fez uma pausa, deixando o peso das palavras pairar no ar. Eu não vou te denunciar às autoridades. Ainda. Mas quero o divórcio. E quero isso nos meus termos. Se você contestar, esses documentos chegam às mãos certas. Vitor sabia que não tinha escolha.
Aceitar as condições de Helena era a única maneira de salvar o pouco que restava de sua reputação. Ele concordou com o divórcio, mas perdeu muito mais do que apenas a esposa. Sem o apoio de Helena e com os rumores se espalhando, Vitor viu sua posição na empresa desmoronar. Investidores começaram a retirar seus aportes, e as investigações financeiras, que antes eram apenas boatos, ganharam força. O homem que um dia parecia invencível agora não era nada mais do que uma sombra de si mesmo. E Helena? Ah, meus amigos, Helena floresceu. Com o divórcio, ela finalmente se libertou das correntes que a prendiam. Usando as conexões que havia feito e as habilidades que redescobrira, Helena abriu seu próprio negócio, ajudando outras mulheres a recuperarem sua confiança e a se destacarem em suas carreiras. Ela se tornou uma figura admirada, não apenas pela força que demonstrava, mas também pela generosidade com que compartilhava sua jornada. Anos depois, em um evento de caridade, Helena encontrou Vitor novamente. Ele estava irreconhecível, mais velho, mais humilde e claramente arrependido. Helena, disse ele hesitante. Só queria dizer que sinto muito por tudo. Helena o olhou com serenidade. Eu sei, Vitor, e eu espero que você tenha aprendido algo com isso. Ele assentiu e ela seguiu em frente, sem olhar para trás. E assim, Helena deixou para trás não apenas um homem que a subestimou, mas uma vida que não a valorizava. Ela construiu algo maior, algo que inspirava outras mulheres a fazerem o mesmo. Porque, meus amigos, o verdadeiro triunfo de Helena não foi sua vingança. Foi o fato de que, no final, ela descobriu quem realmente era. E não havia nada mais poderoso do que isso. Ah, meus amigos, chegamos ao fim da história de Helena, Vitor e Sabrina. Mas como toda boa história, ela não termina aqui. Não, ela deixa perguntas no ar, questões que só vocês podem responder. Helena venceu, isso é inegável. Mas me digam, o que vocês fariam no lugar dela? Será que teriam a paciência de esperar o momento certo como ela fez? Ou escolheriam outro caminho, mais direto, mais impiedoso? E Vitor? Será que ele merecia outra chance? Pensem bem, ele perdeu tudo porque subestimou a mulher ao seu lado. Mas será que, lá no fundo, ele era apenas o reflexo de um homem criado para acreditar que podia ter tudo sem consequência? E o que dizer de Sabrina? Ah, Sabrina. Ela pensou que tinha vencido o jogo, mas acabou sendo apenas uma peça descartável. Será que ela aprendeu algo com tudo isso? Ou será que sua ambição a levará a repetir os mesmos erros? Agora, quero saber de vocês. Vocês acham que Helena fez o certo ao não destruir completamente Vitor? Ou ela deveria ter ido até o fim, denunciado ele e Sabrina e queimado a ponte de uma vez por todas? E mais, como vocês enxergam Helena depois de tudo isso? Será que ela encontrou o que buscava? Será que ela finalmente se tornou livre? Deixem suas respostas nos comentários, meus amigos. Cada visão é um pedaço da verdade. Porque no final, esta história não é apenas sobre Helena. É sobre todos nós. Agora, é com vocês. O que fariam? Se gostou do vídeo, já deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos como este para vocês.